Você provavelmente já ouviu falar que segurança digital custa caro. E hoje eu estou aqui para poder mostrar o contrário, que segurança e proteção não precisa ser cara, mas sim inteligente. Hoje, segurança digital é uma necessidade, é uma questão básica. E sim, dá para a gente começar com ferramentas gratuitas e ainda assim ter uma ótima camada de defesa, de segurança para você, para sua família, para o seu negócio também. Então vem comigo e eu vou te mostrar tudo nesse vídeo. Um dos primeiros e mais importantes passos assim da sua jornada de segurança digital é a escolha de um navegador correto. Ele é a porta de entrada para toda a internet e sim pode determinar se você estará exposto ou protegido. E aqui eu recomendo o Brave Browser, ele é gratuito, oferece um bloqueio nativo contra anúncios, rastreadores, é uma opção muito equilibrada para quem busca privacidade e até mesmo praticidade. Você pode também otimizá-lo, deixá-lo mais rápido, mais privado, como eu mostrei nesse vídeo que está aparecendo em algum lugar aqui no vídeo, aqui no card. Outra opção é o Firefox. Instalando o uBlock, fazendo algumas configurações corretas, você torna esse navegador super confiável. Esse navegador, apesar aí dos vacilos da Mozilla, também é um bom navegador. E existem outros navegadores que são versões mais otimizadas do Firefox, como o Tor Browser, que também é uma excelente opção gratuita e, sem dúvidas, uma das mais seguras que temos hoje no mercado. Ele é ideal para quem precisa de máxima proteção, máximo anonimato. Existem outras versões também do Firefox, como o Move Edge Browser, o LibreWolf, que são forks, que são projetos separados que fazem uma otimização do Firefox, sendo projetos excelentes e gratuitos também, muito recomendados para quem procura máxima segurança na internet. E para acessar todos eles, você não precisa pagar nada. Outro ponto fundamental na sua segurança são os gerenciadores de senhas. Os gerenciadores de senhas, eles são essenciais para guardar e criar senhas fortes e únicas. E a opção mais segura, dependendo aí da sua estratégia, de como você usa também esse gerenciador, é o KeePass. Ele é totalmente gratuito, mantém as suas senhas offline sob o seu total controle, mas também sob a sua total responsabilidade. Ele é indicado aqui para quem quer ter máxima proteção, mas também para quem quer reduzir os custos. Se você prefere compartilhar parte dessa responsabilidade com alguma empresa, o Bitwarden também é uma excelente opção gratuita e de código aberto. Ele já vem com tudo o que você precisa para você começar. Caso você queira recursos premium, o custo também é baixíssimo, vale a pena você utilizar também. Outra alternativa é o próprio Proton Pass, oferece uma versão gratuita e também planos acessíveis. Autenticação de dois fatores. Olha, aplicativos de autenticação de dois fatores, conhecidos aí como 2FA ou A2F, são extremamente importantes. Aqui a gente separa em segurança digital os meninos dos homens. Por quê? Porque mesmo tendo uma senha segura, mesmo se houver aqui um vazamento de dados, o que pode acontecer? Suas senhas podem ser divulgadas e cybercriminosos podem invadir a sua conta. Se não tiver um duplo fator de autenticação, passe livre. Se tiver um duplo fator de autenticação, aí ele não vai conseguir invadir facilmente. Então a minha recomendação é que você, sempre que possível, configure uma autenticação de segundo fator. E minha recomendação pessoal é um aplicativo que surgiu aí recentemente, é um aplicativo bem intuitivo para múltiplas plataformas, Android, iOS, Windows, macOS e ainda é de código aberto, é o Ent Authenticator. Com ele você tem criptografia de ponta a ponta, ele fornece a sincronização para quem vem aí do Google Authenticator, Alt, Microsoft, ele é bem semelhante e bem fácil também para você utilizar no dia a dia. Mas para quem quer algo exclusivo para Android, permanece também a recomendação, o Aegis Authenticator, tá? Ele ainda é uma opção robusta, gratuita e open source. Aqui você não tem desculpa, você protege todas as suas contas com alta qualidade por R$0.
firewalls. Olha, o firewall é como se fosse um guarda do seu computador e do seu celular também, né? Ele decide quem entra, quem sai. Você consegue identificar e bloquear suspeitas, coisas que são indesejadas. Garante também que algo não vaze ou que algo seja enviado sem o seu consentimento. E claro, existem soluções que você não precisa gastar um centavo. No Android você tem o NetGuard, aplicativo simples, gratuito, open source, que te permite bloquear rapidamente aplicativos suspeitos que tentam se conectar com a internet. Windows e Linux, eu também recomendo o Portmaster, amigável, intuitivo, gratuito, open source, oferece ali um controle avançado sobre as conexões do seu computador. Para macOS, não sei se tem alguma pessoa aqui no canal que utiliza o macOS, mas a minha escolha é o Firewall Lulu. Apesar do nome não ser tão legal, ele é um firewall gratuito, muito poderoso, bem facinho também de utilizar e protege aí o seu Mac. Para quem utiliza aí o iOS, iPhone, vai ficar na mão aqui, tá? A Apple ela limita bastante o uso de firewalls e outras questões internas, né, do próprio iPhone, e aqui a gente não vai conseguir fazer uma recomendação. Sistemas operacionais. Olha, o sistema operacional ele é a base de tudo, onde toda a informação passa, onde todos os programas estão instalados, enfim. E se você craqueia o seu sistema operacional, ativa com ativadores que, você já sabe, utilizam métodos suspeitos, você está colocando em risco não só o sistema operacional, mas tudo que foi instalado nele. Muita gente às vezes faz isso, usa daqueles instaladores, mas acaba pegando um vírus, às vezes acaba comprometendo todo o seu sistema operacional. E sim, existem soluções gratuitas seguras para sistemas operacionais. E sim, o Linux é uma solução gratuita, robusta e segura, principalmente por ser open source. Diferentemente do Windows, o Windows é pago, precisa ter uma licença. Já a Apple, você precisa comprar um MacBook, que acaba sendo muito caro, Então, existe também um custo atrelado à compra do hardware. Já o Linux não. Inclusive, você pode baixar agora uma distribuição Linux e instalar praticamente em qualquer computador aí que você tiver. Pode até ser aquele computador mais antigo, aquele que sim, está lá parado, que não roda mais um Windows recente e você pode trazer ele de volta à vida. E existem várias distribuições sólidas que você pode utilizar. Temos Fedora, Ubuntu, Linux Mint, Debian e a lista continua. Se você tem interesse que eu traga mais sobre Linux aqui no canal, deixa aqui embaixo nos comentários. E para o universo dos celulares, nós temos o Android, que também é um sistema operacional gratuito, é como se fosse um filho do Linux, E você também pode personalizar ele à vontade. Você, inclusive, pode deixar ele mais seguro, pode alterar muitas coisas nele. Fazemos isso lá no treinamento Android privado. A gente faz uma série de coisas como hardening utilizando o ADB. Inclusive, se você tiver interesse, só clicar aqui embaixo na descrição. A gente fala um pouquinho lá na nossa página. Próximos são as VPNs. As VPNs te ajudam a proteger a sua identidade digital e são uma ótima aliada se você quer acessar, por exemplo, uma rede Wi-Fi pública, quer proteger os seus dados da sua operadora, mas existem limitações nas VPNs gratuitas, Especialmente aqui em velocidade. Então, se você quer economizar, nós temos sim algumas opções que são confiáveis, tá bom? Proton VPN, segura, confiável, aberta, limitada aqui em velocidade. RiseUp VPN e Calyx VPN, grátis, segura, também com servidores limitados e velocidade também limitada. E o Windscribe também existem servidores limitados e a banda principalmente acaba sendo limitada, mas pode quebrar o galho para você. Temos o Warbot também. O Warbot ele não é uma VPN, mas sim um proxy para a rede Tor, mas ele adiciona uma camada extra de segurança gratuitamente. Você redireciona o seu tráfego para a rede Tor. E você pode usar ele gratuitamente, diretamente no seu celular.
DNS, ó, você sabia que o DNS, ele sim é um ponto crítico de segurança na sua segurança digital? A gente falou sobre isso nesse vídeo que eu estou deixando aqui no card. Muitos cybercriminosos estão de olho no seu DNS porque é ele que converte o nome dos sites em endereços IP para que os computadores, né, consigam entender e te redirecionar. E tem uma questão nisso tudo também, né? Significa que o seu provedor de DNS, ele tem o poder de saber exatamente onde você navega, podendo até mesmo criar um perfil sobre os seus hábitos digitais. Então, você precisa usar um DNS que é confiável, né? Não é aquele que é oferecido por padrão ali pelo seu provedor de internet. E vamos aqui dar algumas opções para você utilizar. AdGuard DNS e Next DNS são gratuitos, você pode utilizar dentro de um limite mensal. Ele permite você personalizar quais sites, conteúdos podem ser acessados na sua rede. Tem também o DNS da Moved, Quad9, opções recomendadíssimas, privadas, seguras, com listas de bloqueios para conteúdos ali que são indesejados. E se você já usa uma VPN gratuita, por exemplo, ela já vem com DNS, né? Então você já vem com essa proteção. E se você não usa VPN, é interessantíssimo que você utilize até mesmo um desses DNS que são gratuitos, porque é melhor do que você deixar o DNS padrão da sua operadora, que pode, sim, saber tudo sobre você e compartilhar essas informações com Deus sabe quem, né? Ó, quando falamos em segurança digital, não tem como não falar de aplicativos de mensagens com criptografia de ponta a ponta. E aqui nós temos o Signal, que é fácil de usar, gratuito, cheio de recursos, tem um fortíssimo, né, histórico de segurança e sim, é a melhor opção para a maioria das pessoas, a melhor alternativa ao WhatsApp, a melhor alternativa aos aplicativos convencionais das Big Techs e principalmente a todos os outros também dentro dos aplicativos de privacidade também. É o mais completo e que mais agrada a todas as pessoas. Existem outros aplicativos também, mas esses são mais nichados. Estou falando do Session, esse é um aplicativo mais recente do que o Signal, ele também é gratuito, foca em anonimato, não exige um número de telefone, eu fiz uma análise completa desse aplicativo, vou deixar aqui no card para você continuar assistindo. E existe um outro aplicativo também chamado SimpleX Chat, né? É uma opção mais nova ainda, ele traz um conceito chamado de conexões, em vez de ter um servidor central para as mensagens, é um aplicativo gratuito também. Vocês estão pedindo bastante, né, para fazer uma análise completa sobre esse aplicativo. Essa análise vai sair primeiro para os alunos da Map Academy. Enfim, fiquem ligados e é isso aí. Olha, e-mails são um ponto crítico na sua segurança digital. Eles precisam ter fatores de autenticação, criptografia de ponta a ponta e aqui temos opções gratuitas quanto pagas, mais opções que são as melhores do mercado. Nós temos o ProtonMail no plano gratuito, que oferece ali um limite inicial, um armazenamento menor, mas bastante útil, dá para você começar a usar por bastante tempo, tem uma interface super amigável, uma suíte também de aplicativos. Se você quiser usar outras coisas, você pode usar também e assinar outros planos pagos e continuar crescendo ali, tendo acesso às outras coisas também. Existe o Tuta também no plano gratuito, com armazenamento menor também, e suficiente para os seus e-mails essenciais. É claro que nos planos pagos você vai ter um pouco mais de vantagens, armazenamento maior, mais funcionalidades, mas o plano básico já supre muito a necessidade de muitas pessoas. Inclusive, se você quiser entender um pouco mais sobre esses dois e-mails, eu fiz uma análise completa, vou deixar aqui no card para vocês, e fiz também uma entrevista com a Tuta. Vou deixar aqui no card para você assistir. Uma outra solução gratuita que vai resolver aí spam, golpes, vazamentos que às vezes podem publicar o seu endereço de e-mail principal são os alias de e-mail, ou seja, os endereços de e-mail descartáveis, que redirecionam, né, que escondem ali o seu e-mail real, o seu e-mail principal. E nós temos serviços que fazem isso, que cedem alias de e-mail gratuitamente para você. O Simple Login, no plano gratuito, ele te dá aí até 10 alias de e-mail, para muitas pessoas já resolve. Nós temos também o Anoed e o DuckDuckGo e-mail também. Ele
também oferece opções gratuitas, com algumas variações ali. É claro que muitos desses aplicativos, por terem versões gratuitas, eles oferecem limitações. Alguns deles estão tendo seus domínios bloqueados por alguns sites, por alguns serviços, né? É sempre um jogo de gato e rato, mas você consegue utilizar desses alias ainda para fazer cadastros, para evitar marqueteiros chatos e outras coisas e proteger o seu e-mail principal. Armazenamento em nuvem custa caro, mas mesmo assim dá para a gente se virar. Existem algumas empresas que oferecem planos gratuitos limitados, como Google, Dropbox, e você pode utilizar de algumas ferramentas gratuitas para criptografar os seus arquivos antes de enviar. Eu estou falando aqui do Cryptomator, que pode ali ajudar você, ele traz uma camada que é bacana de proteção, né? Ele não resolve 100% e eu explico todos os detalhes nesse vídeo que está aqui no card, mas já traz essa proteção para você. Existe um outro serviço gratuito também que pode ajudar você a resolver, é o Proton Drive. Ele traz ali um pequeno espaço, né? Não é tantos gigas assim, mas é um armazenamento em nuvem, vale a pena você conhecer também. Existem outras empresas como pCloud e Mega que oferecem um armazenamento gratuito, não são as mais recomendadas do mercado, mas para quem busca soluções rápidas e talvez a custo zero, pode ali quebrar o galho, pode ajudar. Notas e documentos. Olha, aqui a coisa é bem simples, existem vários aplicativos que têm um nível excelente de segurança. Joplin, Obsidian, Cryptee, Standard Notes, Notesnook, são gratuitos, open source, fortes recursos, protegem suas informações pessoais, dados de clientes, sei lá, seus estudos, informações da sua família, informações da vida, né? Ajudam você aí a sair do Evernote, aplicativos de anotações gerais, né? O Google Notes ou qualquer outro aplicativo de Big Tech. Então vem para esses aplicativos que são open source, com certeza mais transparentes do que esses outros, além de serem gratuitos. Fotos e vídeos. Aqui a coisa pode ficar um pouco mais complicada. Fotos e vídeos geralmente gastam um pouco mais de armazenamento, banda, porque são arquivos mais pesados, né? Se você quer uma foto com mais qualidade, geralmente você vai gastar mais espaço. E aí, armazenamento gratuito com muito espaço é difícil em todo lugar na internet. Mas existem soluções gratuitas. Eu estou falando, por exemplo, do Entifotos. É uma solução gratuita, tem um armazenamento pequeno, mas você já pode começar utilizando, testando lá o serviço. O Proton Drive também é uma opção, apesar de ser pequeno, não tem uma interface muito similar ao Google Fotos, mas, lembrando, é um projeto que criptografa seus arquivos de ponta a ponta. Enfim, eu acho que a gente acabou de destruir completamente esse argumento de que segurança digital custa caro, né, gente? Então, se o seu orçamento é zero, se você não tem muito dinheiro para investir e você precisa proteger bastante a sua vida digital, sim, você pode dar os primeiros passos usando aí navegadores gratuitos como Brave, Firefox ali com extensões, utilizando, por exemplo, o Signal para suas mensagens, Bitwarden para suas senhas, KeePass, Aegis ou Ent Authenticator, Tutamail ou ProtonMail, VPNs gratuitas como Proton, Calyx, Windscribe, serviços como Simple Login, Ad.io e para suas anotações, por exemplo, o Standard Notes. Mas entenda que a gente citou aqui aplicativos que são de código aberto, que são livres, mas nada realmente é de graça, né? A maioria deles vive de doações e esses projetos têm um custo por trás, seja de tempo, especialização, de manutenção, e sim, eles dependem dessas doações. E falando do outro lado, falando da gente em específico, como em qualquer jornada de crescimento, vai existir um momento da nossa vida que a gente vai precisar investir. Quem fica ali insistindo em só permanecer utilizando coisas gratuitas, sim, pode até economizar no começo, né, no curto prazo, mas infelizmente pode acabar deixando brechas que sim podem custar muito caro no longo prazo. Porque segurança digital, gente, é o básico hoje em dia. E ela não deixa de evoluir. Segurança digital não é uma coisa que é estática, é uma coisa que sempre está evoluindo. E a nossa segurança, a sua segurança, ela precisa ser robusta e principalmente inteligente. Ela precisa ser confiável para que você tenha tempo para focar no que realmente importa para você,
para você focar no seu trabalho, focar na sua família, para você viajar, sei lá, para você aproveitar o seu tempo. Então, pensa nisso como se fosse um caminho de amadurecimento. Então, no início, a gente, sim, pode utilizar opções gratuitas, né, para dar os primeiros passos. É melhor do que a gente ficar sem nada, né? É melhor do que a gente ficar sem nenhuma proteção. Só que à medida que a gente cresce, à medida que a gente vai amadurecendo, nossa família cresce, nosso patrimônio cresce, nossa exposição a riscos também acaba crescendo. E aí é nesse ponto que a gente precisa se adaptar. Segurança não é uma coisa estática. E aí a gente vai precisar de ferramentas que se adaptem à nossa nova realidade. Ferramentas, muitas das vezes, que sejam robustas, especializadas, que atendam à nossa nova realidade. E, nesse caso, que ofereçam um suporte e uma qualidade superior. E é aí que muitos se perdem acreditando que tudo pode ser gratuito para sempre. Assim, não há nada de errado em a gente começar com ferramentas que sejam livres, que sejam open source, gratuitas, mas o erro é permanecer apenas nesse modo, né? Permanecer apenas no gratuito. Mas por quê, Pio? Porque ficar sempre no gratuito pode acabar minando o nosso crescimento e principalmente a robustez da nossa segurança. Afinal, não existe almoço grátis. Quem sempre espera tudo de graça acaba ficando limitado e acaba não atingindo o nível necessário para a proteção, talvez por seu momento de vida. Quem fica esperando tudo de graça, muitas vezes acaba não usufruindo daquilo que existe de melhor. E falando em melhor, nesse vídeo aqui do lado, eu analisei os melhores e-mails com criptografia do mundo que você deveria utilizar. Clica aqui do lado para continuar assistindo. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Deixa o like, né? Curte aí, enfim, deixa seu comentário. Valeu e até mais.